Aleluias. Fique em pé. Segura só um pouquinho o BG para mim, desliga que eu vou cantar aqui um pouquinho e vai trombar o tom. Todo mundo conhece esse hino. Obrigada aí pelo cronômetro. Antes de eu começar a falar, deixa eu só agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo privilégio que nós temos de estar de volta aqui entre vocês. É uma alegria, uma honra, irmãos, creiam. Que alegria para nós. Essa é a terra do meu pai, as raízes da minha família estão aqui no Rio Grande do Sul. Papai, nossa, esses dias eu ouvi o povo falando igual ele falava. Agradecer aos pastores Wagner e Nádia Medina pelo carinho, cuidado conosco. Nos deram 3 dias de descanso, nos colocaram num local maravilhoso. E a gente precisa disso às vezes, sabe, irmãos? E eu agradeço a Deus, então, pela vida de vocês, que Ele vos recompense. Quando eu digo a eles, a todos vós, portanto, que certamente ao lado deles nos desejam isso e nos traz muita alegria. Vindo para cá esta manhã, eu preparei uma palavra, né? Mas eu quando fui enviar o material para o Gabriel Medina, né, o sobrinho de vocês, filho do pastor Kleber, falei, Kleber, Gabriel, desculpa, mas no caminho o Espírito Santo mudou a minha palavra, né? E, na verdade, irmãos, quando eu estava refletindo sobre a mulher que Deus quer que eu seja, de repente você está até esperando uma palavra muito voltada para a mulher, e foi também o que eu imaginei e preparei. Mas Deus mudou um pouquinho o caminho. No entanto, mesmo naquilo que eu preparei, quando a gente para olhar, porque quando a gente olha para a mulher ou o homem que Deus quer que nós sejamos, a gente finda olhando para a Bíblia, para as pessoas, para os personagens, aquilo que agradou o Senhor, aquilo que entristeceu o Senhor, aquilo que atraiu a bênção, aquilo que afastou, que repeliu a bênção. A bênção está ali, irmãos, mas as pessoas, porque tem coisas que são excludentes, como a nossa irmã Fabiana, né, que falou agora há pouco, nos explicou. A fé e a confiança não andam onde isso está. Então a ansiedade, agora se você der muito lugar para a ansiedade, então a fé e a confiança arrumam as malas, né, são coisas que se excluem. E na verdade, nesse sentido, aquilo que Deus espera de nós, tanto homens quanto mulheres, é muito parecido. Mesmo no lar, temos papéis, de repente, e era um pouco para o lado que eu ia, e de repente ainda falho um pouco. Mas eu quero, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, diz mais respeito a nós realmente, tanto quanto homens ou mulheres, que estejamos ligados com o chamado que Deus tem para nós. Quem é que Deus quer que nós sejamos? Cada um de nós. E não tem uma receita de bolo. Sabe por quê? Coloque a mão no coração e diga assim, eu sou único, eu sou única. Diga, eu. Os homens dizem, eu sou único. E as mulheres dizem, eu sou única. Por quê? Porque você é. Deus te fez quem Ele fez, como Ele fez, e colocou você onde Ele colocou, com um propósito. Ai, que coisa linda, ai, eu amo ser pastor, ser pastora, ser missionária, serva do Senhor, servo de Deus, que coisa linda, como se a gente tivesse escolhido, pois foi Ele que escolheu você. E ainda diz o contrário, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês, e vos nomeei, endereçado por nome individual. O pastor Samuel está mandando eu botar vocês sentados. É que vocês ficaram muito tempo em pé. Antes de sentar, cante comigo. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Então, fala Deus, fala Deus. Senhor, faz isso, Pai. Toca-me com brasas. Fala Deus, fala Deus.
atendo ao teu mandar. É o que nós vamos ver agora. Vocês podem sentar, amados irmãos, que alegria nós temos de estar aqui, como já disse. Mas eu vou sim usar as mulheres como parâmetro, já que nós vamos falar da mulher ou do homem que Deus quer que nós sejamos. E hoje eu quero, quando nós falamos de propósito, eu falei agora há pouco que Deus nos chamou e nos nomeou com um propósito. O propósito está explícito no próprio texto. Para que vades e dês fruto. A missão é curta e grossa, é bem direta. Eu chamei, eu escolhi individualmente, cada um, cada uma, com o propósito de enviar vocês, e nesse envio eu quero que vocês cumpram a missão que eu tenho e que vocês deem fruto. E não apenas deem fruto, ele qualifica ainda, ele fala, fruto que permanece. E a gente às vezes se vê, né, homens e mulheres, segundo o coração dele, sendo o que ele quer que a gente seja. Meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta dessa missão? Mas quando nós olhamos a caminhada de Cristo com os discípulos, a caminhada de Cristo com todos aqueles que o cercaram, e quando a gente olha na palavra, a gente começa a encontrar muitos textos que falam que também com os discípulos e com Jesus andavam mulheres, naquele grupo de pessoas. Eu imagino que havia momentos em que os discípulos de Jesus, né, às vezes iam até para a casa de Pedro, ou para a casa de João, ou para a casa de Tiago, sei lá, estavam passando ali pela região que era a casa de algum deles, se recolhiam para um momento um pouco maior de descanso, um pouquinho mais de privacidade, mas no geral, eles estavam cercados de muitas pessoas. Homens e mulheres eram curados, eram libertos, demônios eram expulsos, pessoas tinham a sua vida mudada, tanto homens quanto mulheres. E a gente vê, há uma porção muito preciosa da Bíblia, e é interessante que muitos desses registros são feitos por Lucas. Tem muito a ver, inclusive, com a cabeça de Lucas, um historiador, um detalhista, né, ao escrever, ao registrar o seu evangelho, esses detalhes todos entraram. Lucas capítulo 7, a gente vê um capítulo muito cheio de milagres, de acontecimentos extraordinários, em que Jesus, especificamente, a mulher pecadora, que ele não apenas recebe o sacrifício de adoração que ela faz naquele momento e ainda registra, mas ele envia a ela e diz que ela vá e que ela não peque mais, porque os seus pecados foram perdoados. E claro, os que ali estavam falando, quem que é esse aqui que pensa que que perdoa até pecado? Mas é que está, irmãos, nós estamos diante de Jesus. E quando se inicia o capítulo 8 de Lucas, que é onde eu quero levá-los agora, a gente vê Jesus andando de cidade em cidade, e andava com ele de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino de Deus, os 12 e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. A Bíblia diz o nome de algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. E quando a gente vai lendo outros momentos que são descritos, por exemplo, em Lucas, no próprio Evangelho de Lucas, no final, no capítulo 24 de Lucas, a gente vai encontrar essas mulheres indo ao sepulcro, que era um trabalho que era feito por mulheres, quando Jesus já estava enterrado. Pensem comigo, irmãos, pensem nesse cenário, de eles terem visto o que viram, ouvido o que ouviram, tendo sido chamados como você foi, como eu fui, como fomos, e de repente eles se deram com uma parede. Por quê? Porque Jesus tinha sido crucificado. E por assim dizer, então tudo estava acabado. Quantas vezes você já topou com uma parede dessa na sua vida ministerial? Na sua caminhada com o Senhor? Todos nós já.
Para nós, pelo menos, ficou sem chão. Alguma coisa aconteceu que a gente falou, pronto. E agora? O que eu vou fazer? E essas mulheres, então, nesse momento, bem típico de mulher, cada uma reage de um jeito. A minha mãe, quando ela ficava muito nervosa, muito agitada, alguma coisa muito séria acontecia, sabe o que ela fazia? Um bolo. Né, Samuel? A mãe ia para a cozinha bater um bolo, ligar a bater dela, tinha que fazer alguma coisa. O que essas mulheres fizeram? Pegaram as especiarias e foram para o sepulcro, para preparar o corpo do mestre. Já foram enterrados, estava morto. Só que quando elas chegaram lá, havia um anjo. A pedra estava removida. Elas vieram, a Bíblia diz que elas vieram conversando entre si. Quem vai remover a pedra? Chegando lá, a pedra já estava removida. E o anjo falou, por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Agora, a palavra que eu quero realçar não é nem essa, é o que ele diz depois. Lembrai como ele vos disse quando andava com vocês na Galileia. Lembrai. Para quem que ele falou isso? Foi para os discípulos? Ah, não. Foi para quem que ele falou isso? Irmãos, para as mulheres. Acabei de dizer, as mulheres estavam vindo, elas chegaram no túmulo, e o anjo falou, não está aqui, ressuscitou. Estão lembradas como ele falou para vocês? E a Bíblia diz assim, e elas se lembraram do que ele havia dito. Irmãs, elas estavam lá, quando Jesus ensinou. Elas estavam lá, quando Jesus deu a grande comissão. Elas estavam lá, quando Jesus disse, não é para sair correndo aqui não, volta todo mundo para Jerusalém, buscai poder do alto, e fiquem lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãs, para nós lembrarmos algo, a gente tem que ter estado lá. Vamos lá, para sermos a mulher e o homem que Deus quer que nós sejamos, nós temos que ter tempo aos pés do Senhor, nós temos que ter ouvido dEle, nós temos que ter passado o tempo na palavra, porque o inimigo vai vir, o ataque vai vir. Típico, Elias, TPM, mas não é aquela tensão pré-menstrual não, é tensão pós-ministração. Toda vez que há um grande mover, uma inauguração, um aniversário, pode esperar, né, pastor? Vai vir contra-ataque, é impressionante, a gente fica, a gente está exaurido, a gente está exausto, sempre que há uma grande vitória, depois vem aquela, a gente sabe, com Elias foi assim, por que vai ser diferente para nós? No entanto, se nós estamos com Ele, se nós estamos na palavra, é todo dia, irmãos, nós estamos, eu acho que nós já falamos sobre isso aqui, não sei, e assim, às vezes é até chato falar, porque a pessoa pode achar, nossa, esse povo quer aparecer, mas não é não, é porque para nós já se tornou algo normal, mas eu acho que nós já falamos sobre isso aqui. Em Belém, no momento, cerca de 10 a 11 mil pessoas estão fazendo uma cópia manuscrita da Bíblia. Eu estou copiando, já copiei o Novo Testamento, eu já estou em Números. Que maravilha, Samuel já está me passando, acho que ele já me passou até, porque ele já copiou os Salmos todinho. É um nível de buscar de conhecimento da palavra, não é para ter conhecimento da cabeça não, irmãos, é para ser fortalecido na alma, porque quando a luta vem, eu vou lembrar, porque eu recebi, é igual Paulo falando da ceia, aquilo que recebi do Senhor também vos entreguei, no dia em que Jesus foi dado, ele recebeu, você terá no quê?
subsistir. Para sermos homens, para sermos mulheres, segundo o coração do nosso Pai, estarmos aos pés dele. Elas estavam lá, na caminhada com Cristo. Elas andavam no caminho. O texto de Lucas 8 é um texto maravilhoso. Ele contém a parábola da semeadura. Ele contém a parábola da candeia. Ele contém Jesus acalmando o mar, a caminho de Gadara, para libertar um endemoniado. E depois, quando, na volta, dá aquela tempestade, aquele levante terrível do inimigo, um TPM aí. E depois, quando ele chega lá do outro lado, para encontrar um centurião. É um texto. As mulheres acompanharam tudo isso. Aqui a gente vê descrito. Hoje, nós somos homens e mulheres no caminho com Jesus. Homens e mulheres no caminho com Jesus. Mas a palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração, que mudou a direção, eu estava refletindo com o pastor Samuel sobre o estado do Rio Grande do Sul. Como a pastora Nádia orou aqui. Vocês enfrentam agora um momento de reconstrução. Mas sabe, irmãos, Deus está no controle. E há coisas que nós não entendemos, mas Ele trabalha, Ele permite. Por quê? Porque é necessário. Quando nós olhamos para o texto de Jeremias, o capítulo 29, eu é que sei que plano. Que plano é esse, Deus, que tu tens para o meu estado? Que plano é esse, Senhor, que tu tens para esse Rio Grande do Sul? E Deus diz, eu sei que plano é esse, que tenho para vós, um plano de bem, não de morte, para vos dar o fim que desejardes. Mas se vocês olharem o texto que antecede, coloca para mim, eu acho que eu te passei. O verso 10, sem ser o 11, o 29, 10, ele nos dá o contexto onde esse texto foi escrito. Esse contexto é justamente no final do cativeiro da Babilônia, ao final dos 70 anos. Ou seja, um momento de prova, um momento difícil, um momento de sequidão. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. E aí vem o texto que a gente também conhece. Por quê? Esse a gente conhece, né? Mas olha o contexto dele. Um momento difícil, um momento em que vocês estão saindo ali de uma situação muito difícil. E olha só, irmãos. É até difícil dizer isso, mas com todo respeito, a gente sabe também que há um grande desafio para a obra de Deus aqui no Rio Grande do Sul. É um dos estados com maior índice de adoração, de espíritos, de macumbaria. É um estado que, de repente, os números, o posicionamento, a quantidade de igrejas é um pouco aquém daquilo que é a média brasileira. Em outras palavras, vocês têm diante de si um enorme desafio. Mas, igreja do Rio Grande do Sul, a grande comissão foi dada pelo vosso mestre. E ela é viva hoje, como no dia em que ela foi proferida, para homens e mulheres em Jerusalém. As palavras ecoam através dos séculos. E hoje, aqui no Rio Grande do Sul, Deus tem levantado. A gente olha, não se assustem com números. Mas o Espírito de Deus está soprando e vai usar vocês para alcançar esse estado com o Evangelho de Cristo Jesus.
Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até o final da tarefa. E determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Olha só, ele tinha falado da promessa, tinha explicado, e agora a gente percebe, irmãos, atenção no que eu vou dizer aqui agora, tá? Atenção, porque você foi chamado há muitos anos atrás, está no ministério há muitos anos atrás, e teve promessa que Deus já te deu, que ainda não se cumpriu, e que você sequer entendeu. Não tinha chegado o tempo, está chegando. Eles não tinham entendido. Jesus explicou que ia morrer, Jesus explicou que ia ressuscitar, Jesus falou da vinda do Consolador, do poder do Espírito Santo de Deus, Jesus falou que a obra seria feita, e eles não tinham totalmente entendido. Mas estava chegando a hora. Olha o que esse texto diz. E determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade te batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo e com fogo. Recebereis poder, irmãos, poder como vocês nunca imaginaram. Jesus vai derramar sobre vocês, porque é necessário. Urgem, preparem-se, se coloquem disponíveis, homens e mulheres, em nome de Jesus. Mulheres, levantem-se para o chamado que Deus tem para vocês. Urge, o tempo chegou, o Rio Grande do Sul precisa. E a hora é propícia. Busquem poder do Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas. E a Bíblia diz que eles perseveraram unânimes em oração, com mulheres. Está aqui escrito, Atos 1, verso 14. Todos estes perseveram, é o nome todinho dos discípulos. Daí no verso 14 diz assim: todos estes perseveraram unânimes em oração. Naquele tempo, irmãos, não é nem hoje. Se a gente dissesse isso 30 anos atrás, meu Deus, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, Deus me livre e guarde. Nós estamos falando de tempo bíblico. Então que Deus me guarde então. Mesmo assim, naquele tempo, Jesus rompeu as barreiras. Ele chamou, Ele ordenou, Ele deu a comissão, Ele comissionou os discípulos, e com eles perseveravam unânimes em oração as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, as mulheres, Maria, mais os irmãos de Jesus, Tiago, né, que grande Tiago, do livro da Epístola de Tiago. E nós sabemos o resultado disso. Homens iletrados, pessoas, mas como é que vai ser? Irmãos, nós adoramos conjecturar. Não precisa conjecturar, simplesmente coloque-se aos pés do Senhor e busque poder. Olha aqui a palavra-chave, outra palavra-chave: unânimes, unidade. Preste atenção, irmãos. Uma das táticas, se o inimigo vê que ele não vai nos vencer de um jeito, ele busca outro. Então ele não consegue nos deter do nosso chamado. Não consegue deter a esposa do chamado, os dois vão avante. Não consegue deter que a igreja seja fundada. Não consegue deter que almas sejam salvas. Diz então o que ele faz? Ele planta divisão entre os irmãos. Nós não vamos pensar igual a todo mundo, outros irmãos de outras denominações, ou até assembleanos de outras convenções.
Mas nós temos que aprender a andar juntos, irmãos, a respeitar, a orar, a se abraçar. Não precisa pensar tudo igualzinho, não. Não é isso que a Bíblia está pedindo? Mas nós temos, irmãos, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Com todo respeito. Unidade. Parar de falar, de fofocar, de falar mal. Corta. Quando o inimigo vier, repreende em nome de Jesus. Porque é o inimigo trabalhando para que a obra que Deus tem para fazer através da tua vida não prospere. E não é isso que você quer. Lembra que eu falei no início a respeito de propósito? Não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos enviei com propósito, né? O propósito foi claro, de dar fruto. Eu vou propor hoje 2 propósitos muito simples para vocês, com os quais eu já vou encerrar essa palavra. Muito básicos, muito. Vocês vão falar assim, nossa, mas a irmã Rebeca veio aqui para falar isso para nós? É isso mesmo, irmãos. Porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Porque o evangelho é assim, é simples mesmo. Mas ele tem que ser vivido com fé e com fidelidade. Coloque a mão no peito e fala assim, eu vou chegar no céu. Esse é seu primeiro alvo, é você chegar no céu. Então cuida, ora, busca, trabalha, né? Ame sua esposa. Mulher, ama o seu marido. Não deixa a divisão. Lá vem ela de novo. Não deixa. O inimigo não consegue no jeito, ele começa, né? A síndrome, as síndromes se apresentam, a síndrome de Marte. Coitadinha de mim, só eu que lavo louça nessa casa, só eu que varro o chão, só eu que guardo roupa, só eu que junto roupa, aquela síndrome, né? Daí o homem, não, mas o homem também, não, só eu que trabalho, só eu que ganho pão, só eu que isso, só... Vamos parar com isso, não tem só eu não, é nós. Todo mundo está rindo, porque é isso mesmo. Jesus. Não, tem outra. É remar contra a correnteza. A correnteza está indo de um jeito, mas não era isso que você queria. Então, é quase sempre assim. Quando a gente quer uma coisa, é o que não tem. A gente quer o que não tem. Em vez de aproveitar a onda, é isso que tem, então eu vou surfar essa onda do que tem, ser grata por isso. Não, a gente fica vendo o que não tem para reclamar. Para querer, até de Deus, nem se fala do marido, da esposa. Essa comida está uma droga, minha arroz, é tanta coisa que a gente arranja, em vez de surfar. O que ele tem de bom, amada? O que ela tem de bom, amado? Surfa essa onda, aproveita, porque sempre tem alguma coisa boa. A unidade, olha como a unidade no relacionamento conjugal pastoral, ele tem uma influência tremenda. Qual é o homem que Deus quer que eu seja, que você seja? Qual é a mulher que Deus quer que eu e que você seja, mulher? Sejamos. O nosso primeiro alvo, portanto, chegar no céu. Diga, chegar no céu. Mas tem um detalhe, irmãos. Agora para pensar. Você quer chegar lá sozinho? Ou sozinha? Ou você quer levar muita gente com você? Bem, se nós formos obedecer à grande comissão, nós não vamos entrar sozinhos no céu. Nós vamos para o céu e vamos levar muita gente conosco. A grande comissão, mulher, é com você. A grande comissão, pastor, é contigo, é consigo hoje. Hoje. Escolha 3 pessoas e comece a orar por elas. Mesmo como pastor, não perca de vista que o seu pastor, o seu ganhar de almas não é só aquele do púlpito, não. Você tem que ser um ganhador individual de almas. Mulher, você tem que ser. Esteja todo o tempo orando por 3 pessoas.
falando de Jesus, visitando, fala de uma coisa poderosa. Ai, eu estou tão desanimado. Vai visitar os lares. Marque a agenda, 3 visitas por semana. Irmãos, quer ser abençoado, vai visitar. Eu, pastor Samuel, te amo visitar. Tem dia que eu chego em casa e falo, ai meu Deus, não era o que me faltava, Senhor, tem misericórdia. Lá chego lá, o Samuel, Rebeca, não tem um bolo aqui em casa? Eu falei, claro que não. Você não falou nada, um bolo. Ela, por que você quer um bolo, Samuel? Não, é porque eu senti de Deus, hoje eu quero ali naquele vizinho ali na frente, Deus falou para mim ir visitar ele, então eu quero um bolo e uma garrafa térmica com café para ir lá. O pastor Samuel. Então lá vai eu correndo comprar um bolinho daqueles do Meninos do Bolo, tem uma loja lá em Belém, aí eles amam. Vou lá na Ananindeu, lá perto do sítio, compro um bolinho de fubá, um bolinho de milho, um bolinho de qualquer coisa. E chega em casa, passa um café rapidinho, e lá vai eu e Samuel com um bolo, uma garrafa térmica, eu ainda levo o copo, sei lá se a pessoa tem, não tem, vai reclamar, e chega lá na cara de pau, não falou nada, bateu na frente, precisa ver a cara de surpresa do indivíduo. Pastor? Às vezes, irmãos, às vezes é crente, às vezes não é. Lá vai nós. Fala de um negócio maravilhoso, estou para ver. Quase sempre, antes da gente sair de lá, já oramos, já aceitou Jesus, já reconciliou. Vai visitar, vai cumprir. Irmãos, eu fico assim constrangida, mas eu estou falando do que eu estou vivendo. Quer ver uma coisa? O pastor Samuel deve falar um pouquinho mais sobre isso, meu tempo já está acabando. Mas nós somos chamados o ano passado pelo Senhor para uma missão que eu não imaginava o que queria incorrer para a nossa vida. E ela findou representando uma oportunidade de algo que eu nunca imaginei viver nesta fase da vida, que é a construção da catedral no caminho Niemeyer em Niterói, no Rio, na Baía de Guanabara, uma construção que tem o projeto do famoso, já falecido arquiteto Oscar Niemeyer. Não há nenhum templo evangélico projetado por ele no Brasil e nenhum outro lugar do mundo. E essa catedral, então, já está em vias de construção. O domo, a catedral inicial, né, já está lá construída. Mas qual é o maior milagre disso tudo? Você pode, inclusive, contribuir. Irmã, não fale em construir catedral, estou tentando construir aquela igrejinha, minha irmã. Semeia grande que Deus vai te recompensar grande. É uma coisa que eu tenho aprendido. Mas vamos lá. O maior desafio não está sendo construir a catedral. Quando a gente começou o projeto da catedral, em março do ano passado, justamente um ano atrás, a primeira coisa que nós pensamos foi, bem, é bom construir uma igreja, mas não adianta construir um prédio e não ter gente para botar dentro. Então vamos começar uma igreja. Então eu, o pastor Samuel, o pastor Celso e a Sara, os pastores lá de Niterói, ele chamou uns músicos da igreja dele, botamos lá uns anúncios nas mídias sociais, e arranjamos um local e começamos a fazer culto. Irmãos, hoje tem uma igreja valendo, com almas, com vidas, ganhando pessoas de rua, ganhando pessoas para Jesus. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar uma igrejinha do zero. Que experiência maravilhosa, porque a gente só é acostumado com igreja grande. Daí todo mundo pensa assim, a igreja do pastor Samuel deve estar bombando. No início a gente ia lá, eram 10 pessoas, 8, pastor Samuel Câmara, pregava para 8, igual prega para 2.000 no Tempo Central. Depois era 15, depois era 10 de novo, depois foi indo para 20, hoje tem mais, graças a Deus. Mas não é uma igreja grande ainda, deve ser uma igreja, sei lá, 150, 200 pessoas. Muitas são pessoas já evangélicas, vieram de outros lugares e tal, mas muita gente nova, batizando em águas, no mínimo 2 vezes por mês, fazendo batismo. Batizando uma pessoa, 2. Começar do zero, irmãos. Deus tem algo contigo, homem. Deus tem algo contigo, mulher de Deus. Ele vai te usar para fazer coisas grandes. Eu pedi uma foto, 2 fotos. Primeiro a foto. Vocês conhecem essa pessoa?
Isso aqui foi no dia 8/6/24. Vocês não conhecem essa pessoa? Quem é? Mostra a outra, bota outra foto. E essa pessoa quem é? Ela também. Vocês já tinham visto ela assim descabelada? Que ela é todo o tempo, né? Em cima do salto, vamos combinar. Mas aqui está uma mulher cumprindo a grande comissão. Desculpa, Nádia, eu não te pedi permissão para usar e não estou aqui para jogar confete. Não é isso. Irmãos, a grande comissão, ela vem para nós de formas que nós não esperamos. O que Miqueias, capítulo 6, verso 8. Quando a gente pensa, o que eu poderia então dizer, né? A mulher que Deus espera que eu seja. Bem, Deus disse. O que eu quero que você seja? Quem lembra o que esse texto diz? Miqueias 6, 8. Que você pratique a justiça. Que você ame a misericórdia. Amar, servir pessoas. Ame a misericórdia. Ame cuidar do que tem fome. É macumbeiro, não interessa. Vai amar aquela pessoa que você vai ganhar ela para Jesus. Nós não temos que ter medo de ninguém. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Quando você chega com amor, o medo corre, o diabo corre também. Ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. No carro vindo para cá também, o Espírito Santo falou muito claramente para mim uma coisa, e o meu tempo já está terminando. O vídeo. Vamos ver se vocês vão decifrar esse vídeo. Esse não. O da plantinha verde. Eu quero que vocês olhem para esse vídeo. Todo mundo só olhe. Tente observar. Eu gosto muito, eu e o pastor Samuel vivemos no sítio, depois da pandemia. E a gente aprendeu a ter mais harmonia, digamos assim, com a natureza de Deus, que é uma coisa muito boa para nós. E observar e aprender. Os céus proclamam a glória de Deus, é verdade. E o firmamento, ele anuncia as obras das mãos do Senhor. E caminhando, a gente caminhava muito em Belém, num local chamado Bosque antes. E agora eu caminho lá no sítio mesmo. Tem um pequeno fenômeno que eu observo há muito tempo. Vira e mexe, você andando assim, você vê, de repente, alguns de vocês já viram. Já identificou o videozinho? Agora, então vamos lá. O que vocês estão vendo de diferente nesse vídeo? Eu mesma fiz esse vídeo. O que tem de diferente nele? Está tudo parado, irmãos. Tudo está paradinho. Mas tem 2 galinhos que estão se mexendo. Estão vendo ali? É como se não tivesse vento nenhum. E, no entanto, tem vento. Que tem 2 misteriosos galinhos que estão ali alegres, assim. Irmã, irmão amado, líder, pastor, mulher de Deus que aqui está, nesse dia, não se compare com ninguém. Você é único, você é única, Deus te chamou. Você está passando uma dificuldade, quem sabe, nesse momento, e você está olhando ao seu redor, dizendo, Deus, o que está errado comigo? Olha só, todo mundo está bem. Todo mundo tem paz, só está eu atribulado aqui. O que está errado, Senhor?
Senhor, todo mundo está pagando carro, todo mundo tem carro, Pai, eu só estou de moto. Senhor, todo mundo está com saúde, porque para a gente todo mundo está bem, só a gente, né? Desse jeito que a coisa funciona. Tem muitas formas a gente olhar esse vídeo. Ou a gente pode olhar e falar assim, esse povo todo é frio, mas eu sou penteca. É outra forma de olhar. E agora esse gostou, né? Esse vídeo, para mim, irmãos, fala que as circunstâncias podem parecer iguais, mas elas nunca são iguais. A posição desse galho em relação a uma corrente de vento que está passando aqui, está fazendo ela se movimentar. A do lado está parada, Nádia. Para de olhar para quem está do teu lado. Pare de se comparar com rede social. Pare de olhar o tamanho da igreja do outro. Tamanho de igreja nunca foi documento. Nós vamos ter muita surpresa no céu, irmãos. Vocês precisam visitar o interior do Amazonas. Pastor Medina viaja em muitos lugares do mundo. Vocês têm missionárias. A gente vai chegar lá achando que os igrejão, que os pastorzão vão estar lá na primeira fila. Não, não. Aquele pastor que ficou no campo difícil, duro, pobre. Deus não vê como nós vemos. E eu não estou falando isso aqui para te dar um empurrão, levanta, não. É para você entender que você é única, você é único. Aquilo que atinge você, pode não atingir outra pessoa. Ou, aquilo pode atingir 10 mil à tua direita, à tua esquerda, você não vai ser atingido, porque você é diferente. Veja como você quiser ver. Mas entenda hoje que Deus te chamou como você é. Vamos estar em pé? E vamos prosseguir cantando. O profeta Deus se aproxima. Ele estava certo, ele se considerou. Considera-se um pecador. Mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Irmãos, breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória, você vai alcançar, porque você vai chegar lá. Fala Deus, e vai levar muita gente com você. Fala Deus, nos fortalece, Pai. Toca-me com brasas, derrama teu fogo, Pai, derrama o teu fogo sobre a tua igreja, Pai, no Rio Grande do Sul. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia.